sentiu que em algum momento as pessoas iam descobrir que você não é tão inteligente? Ou não inteligente o suficiente para estar onde você está? Mestrado, doutorado, pós-graduação? Ou que não importa o quanto você estude, publique, faça artigos, produza, nunca será o suficiente. Não me entendam mal, isso tudo é um grande desabafo do que eu venho passando essas últimas semanas. Mas o que eu realmente quero falar, assim, para você do outro lado da tela é: eu te entendo. Eu sei como é olhar a folha em branco e se sentir totalmente incapaz, como é ver o dia passar e sentir que você não fez o suficiente, não produziu o suficiente, sentir que o teu currículo não é dos melhores. Gente, se você entrar no meu currículo Lattes hoje, eu diria que ele é bem iniciante. Ele não tem muita coisa. Ele tem o que eu já fiz, produzi, mas eu gosto porque reflete muito realmente o que eu gosto de pesquisa. Essa semana eu estava escrevendo um capítulo da minha dissertação e simplesmente eu passei um dia inteiro para escrever um parágrafo que, na minha opinião, ainda não ficou bom. Fiquei muito frustrada e fui atrás de vídeos na internet de pessoas que estivessem passando pelo mesmo que eu. E aí eu cometi o pior erro, porque o meu cérebro então abriu umas 30 pastas ao mesmo tempo sobre comparação acadêmica. E ainda instalou um vírus, o vírus do impostor. E agora eu só consigo pensar nisso. Parece que a todo momento tem uma voz sussurrando ali que eu sou impostora, que o que eu tô fazendo é só fingir, parece que é fingimento, porque eu não me sinto boa o suficiente para aquilo. Então muitas das vezes eu sinto que eu tô fingindo ser uma pesquisadora. E assim, essa voz vem ganhando tanta força que eu tô começando a realmente me sentir uma impostora no meio da pesquisa e do mestrado. E meus parágrafos parecem simplórios demais para quem tá no mestrado. Eu levo, às vezes, um dia inteiro pesquisando, até 12 horas, pesquisando um assunto, um artigo para colocar na minha dissertação, e simplesmente eu não acho nada. Então, chega ao final do dia, eu sinto que eu perdi horas de produtividade que eu poderia estar rendendo e não fiz nada. Nem um mísero artigo para minha dissertação. Parece que nenhuma obra sequer se encaixa na minha pesquisa. Aí no fim do dia fica aquela sensação amarga de que eu não rendi, que eu não fui produtiva, que eu não consegui avançar na minha dissertação. E aí eu me sinto totalmente incapaz de deitar, assistir a minha série conforto, ler um livro que eu goste, porque eu não rendi. Então eu tenho que sentar a bunda na cadeira e continuar tentando, porque eu não mereço me dar a esse luxo. Mas daí, graças a Deus, vem o meu lado racional e eu penso, não, cara, eu fiz um bacharelado, né? Concluí uma faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, penso em fazer um doutorado. Não pode, os meus neurônios estão saudáveis. Como diria o professor Clovis. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. E aí, os meus neurônios estão saudáveis. Eu tenho neurônios sobrando. E aí eu me coloco no lado racional e vejo que, calma, não é bem assim, você não é uma impostora. Pra estar onde eu tô, no mínimo, eu tive horas de estudo, eu tive dedicação, eu tive empenho, eu procurei, eu me esmerei, eu dei o meu tempo. Eu sentei a bunda nessa cadeira e eu estudei. E ao refletir sobre essa camada de autopreservação cognitiva, um ponto ficou muito claro na minha cabeça. A academia, ela tende a ser um ambiente altamente competitivo e focado na produção, focado em metas invisíveis. Você precisa ter o projeto perfeito, o currículo Lattes impecável, saber todos os tipos de metodologias que existem sobre pesquisa, participar de 1001 congressos, ler 300 mil artigos da sua dissertação, tese, mas também fora eles, escrever capítulo de livro, participar de bancas, fazer artigos. Ai, por favor, não esqueça de buscar uma bolsa para o seu mestrado ou doutorado, porque assim, sejamos muito francos e honestos, o mestrado é sim muito caro. Doutorado, enfim. Pesquisas atuais e relevantes em revistas e afins, muitas vezes, né, algumas tendem a ser pagas.
E assim, essa produtividade em massa está fazendo muitos pesquisadores entrarem em projetos que não gostam, que não são o seu perfil, participarem de congressos e eventos que também não são da sua expertise nem do seu gosto, e que muitas vezes são eventos também que não têm tanto mérito, são eventos apenas para contribuir lá na linha do Lattes. Porque afinal, o único objetivo é fazer mais uma linha do currículo Lattes. E aí eu fui atrás de pessoas que pensassem um pouco como eu. Porque assim, no meu Instagram, YouTube, enfim, eu não sigo muitas pessoas que fazem mestrado, doutorado, para justamente tentar não ficar me comparando tanto. Seguir o meu processo mesmo. Mas eu fui atrás de algumas pessoas que talvez pensassem assim, alguns estudiosos, afins, para trazer pontos mais além da minha visão. Que não seja só a Catrine aqui falando. E isso não é paranoia da minha cabeça, tem nome e sobrenome. Essa obsessão pelo Lattes reflete o que pesquisadores brasileiros como Valdemar Guisardi e Lucídio Bianchetti, provavelmente falei os nomes um pouquinho errados, denunciam como produtivismo acadêmico. E faz uma grande crítica aí a um sistema que trocou uma profundidade acadêmica, referências importantes, a profundidade da pesquisa pela quantidade de publicações. E aí, transformando o lema da pós-graduação em publique, apareça ou pareça. E aí, o Valdemar Schissardi faz uma crítica bem grande no livro Trabalho Intensificado nas Federais, Pós-Graduação e Produtivismo Acadêmico. E aí, no ponto de vista, o Schissardi, ele traz muito essa questão de como as universidades deixou o pesquisador como um profissional hiperintensificado, então que vai render muitos projetos, vai fazer muitos artigos, vai participar em várias bancas e projetos e desenvolvendo 369 mil pesquisas ao mesmo tempo, em vez de um estudo de qualidade que vai trazer realmente um benefício à sociedade e gerar resultados reais, importantes, significativos. E isso inclui aquelas pesquisas que duram anos e anos até conseguir realmente um resultado. Então tem uma qualidade social e intelectual na pesquisa. E o que acontece é que ele traz que o pesquisador ele é empurrado em uma linha de montagem. Então a gente tem que dar o melhor que podemos com vários artigos, publicações, para conseguir um Lattes bem robusto para ser ali o nosso portfólio no mundo acadêmico. E o Bianchetti, no seu livro Publique, Apareça ou Pareça, já amplifica também essa discussão sobre como hoje em dia são as aparências, são as linhas somadas ao currículo Lattes que importam muito mais do que a pesquisa. Então, a gente tem que parecer extremamente produtivos em 1001 projetos, em 1001 pesquisas para sermos validados no meio acadêmico, para dizer que somos bons. É a única forma que vamos conseguir méritos acadêmicos. E ele critica veementemente como essa cultura faz com que a gente tenha mais ansiedade, gere uma alienação e também gere muitas pesquisas fragmentadas, porque é melhor eu ter 20 artigos sobre uma pesquisa do que poucas publicações. E assim, vou participar de um congresso que não sei a procedência, não sei se é bom ou não, não é do meu tema, não gosto muito do tema, mas é mais uma linha para o currículo. E aí eu trouxe um outro pesquisador que daí já sai do cenário brasileiro, vai mais para o cenário internacional, que é o físico Peter Reis. Ele ganhou em 2013 o Prêmio Nobel da Física e ele é um cientista de peso global. E acabei encontrando uma entrevista que ele deu ao jornal The Guardian, dizendo que, vou ler exatamente nas suas palavras, tá? Hoje eu não conseguiria um emprego acadêmico, é simples. Não me considerariam produtivo o suficiente. E Reis explicou que essa cobrança por publicar centenas de artigos por ano destruiu o nosso modelo de pesquisa. E não destruiu só o modelo de pesquisa, como o tempo necessário para pesquisas de qualidade. Tempo que necessitamos para pensamentos profundos e fazer verdadeiras descobertas. Então, isso que eu estava pensando não é uma paranoia individual. Ela já vem sendo apontada em livros por pesquisadores, cientistas renomados, nacionais e internacionais. É uma discussão em aberto. E aí, adentrando agora uma coisa que me deixou muito reflexiva, é nessa cultura acadêmica que nós estamos desenvolvendo. Então, eu só sou uma boa mestranda e uma boa doutoranda se eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo porque eu não estou conseguindo progredir na dissertação, na minha tese, eu estou sofrendo porque não me dou tempo para descanso mental, para sentar, assistir, ler alguma coisa que não seja relacionada ao mundo acadêmico, porque eu estou perdendo tempo de ter mais uma linha ali no meu currículo Lattes, de fazer mais uma linha na minha tese, na minha dissertação, e também virou sinônimo de
vangloriação, digamos assim, ou de até um conforto mental, dizer aquela frase: eu não dormi nada essa noite porque fiquei a noite inteira pesquisando tantos artigos, fiquei escrevendo tantas linhas, tantos parágrafos. É um tipo de validação. Então a ansiedade virou um atestado de dedicação. E aí eu me pego, por exemplo, ruminando sobre a pesquisa durante horas. Então quando eu tiro o tempo de sentar, ler alguma coisa, assistir, aí eu fico lá, ai, mas eu tenho que fazer aquilo lá na minha dissertação, porque daí depois tem que pesquisar tal coisa, depois tal coisa. E quando eu vi, eu gastei uma energia enorme mental só pensando em fazer e não fazendo de fato. E eu acho que essa semana eu procrastinei muito, justamente porque eu tô pensando demais. Então eu tenho medo, porque a procrastinação já foi mostrada que ela é um mecanismo nosso, do nosso cérebro, de tentar nos proteger de algo, né? Então, na minha cabeça, sentar e fazer aquele parágrafo daquela dissertação é uma coisa que me põe em perigo, pela questão de, às vezes, eu achar que não sou o suficiente, que eu vou errar, alguma coisa assim, sabe? E aí a gente vai procrastinando. E também porque a gente coloca muitas expectativas irreais. Então, eu acho que eu vou sentar na minha cadeira, eu vou ficar nessas 12 horas que eu for fazer pesquisa, eu vou escrever linhas e linhas, vai ser fluido. Na primeira pesquisa, eu vou achar 30 artigos já que se embasam ali na minha pesquisa. E são expectativas irreais, né? Eu vou acabar, sei lá, a gente estimula prazos muito curtos, achando que a gente vai conseguir, a gente quer ser mirabolante, né? E aí o nosso mecanismo de defesa é a procrastinação, porque conscientemente eu sei que eu não vou conseguir cumprir aqueles prazos hipotéticos que eu coloquei na minha cabeça. E aí o resultado é que o tempo passa e às vezes a gente não fez nem 300 palavras no texto. E a gente cai na armadilha de achar que estar ansioso 24 horas por dia é sinal de que nós estamos indo nos preocupando com a nossa dissertação e que isso vai nos fazer progredir, é a prova que a gente está trabalhando duro. E não é assim. A ansiedade, ela só nos afeta e faz a gente ir atrasando mais ainda o projeto. O medo de não corresponder com as nossas próprias expectativas, com a expectativa do orientador. E a gente não adia a escrita da pesquisa porque estamos com preguiça. Adia porque tem medo mesmo de ser uma escrita imperfeita. Querendo ou não, quando você lê artigos, né, vai pegando esse costume, algumas palavras já vêm como padrão. A frase vem já como um padrão, porque a gente lê muito, consome muito isso. Mas hoje em dia a gente tem que se preocupar. Porque eu escrevo um parágrafo e eu penso, eles vão pensar que é IA? Eles vão achar que eu usei IA porque eu falei dessa forma? Então, hoje em dia, tem mais essa sobrecarga também. E nós temos que trazer aqui uma realidade que é a pesquisa, ser pesquisador no Brasil, fazer mestrado, doutorado e fazer pesquisa é caro. Não é bem remunerado ainda. Por exemplo, você está fazendo um mestrado, doutorado, você consegue bolsas, mas alguns cobram que você faça isso exclusivamente, então não tenha trabalho. Às vezes, quando você... Isso, né, vai variar de lugar para lugar que você for fazer. Às vezes não são tantas bolsas. O mestrado não é barato. E trabalhar, muitas vezes, para pagar esse mestrado, também consome muito tempo. E não quer dizer que só quem tem dinheiro consiga fazer, mas quer dizer que sim, exige seus sacrifícios e não é fácil e também não é barato. Por mais que você ganhe uma bolsa, algum custo você tem. Então a conta não fecha para quem precisa trabalhar para sobreviver, para trazer as coisas dentro de casa, enquanto tenta ler montanhas de textos, tentar ter aquele currículo Lattes perfeito, bancar materiais, estudos, livros. E lembrando que quando a gente vai fazer uma pesquisa, se você precisa ali, no mínimo, ser uma pesquisa dos últimos 10 anos, né? Mas você quer algo que lançou, por exemplo, um livro que lançou esse ano. É o meu caso, tá? Eu tava precisando de um livro que lançou esse ano. E ele custava bagatela só de 4 mil reais. Gente, como é que eu vou tirar 4 mil reais pra comprar um livro? Então, pesquisar no Brasil é caro. E quanto melhor você quer ser na tua pesquisa, querendo ou não, parece que mais caro vai ficando. Alguns artigos científicos precisam ser pagos. E as bolsas, quando existem, muitas vezes não pagam o básico. Então, fazer ciência no nosso Brasil virou um privilégio de quem tem um apoio, uma rede de apoio familiar, financeira, ou, querendo ou não, vira um caminho mais difícil. E fingir que essa barreira não existe é ignorar grande parte dos pesquisadores brasileiros. E aí, nos últimos dias, eu andei desenvolvendo uma rede aí de bloqueio contra esse pensamento de impostor. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar no meu currículo, é entrar no meu Drive, lá eu guardo todas as minhas conquistas acadêmicas. Então, por exemplo, certificados que para mim são importantes, têm uma validação fora o currículo Lattes. Então, eu revejo, eu
vejo o meu discurso de formatura, porque na época que eu me formei eu fiz o discurso, então eu gosto muito, isso me traz uma energia, assim, me renova para continuar. Eu tento me blindar ao máximo de consumir conteúdos de quem faz mestrado, porque eu sou uma pessoa que infelizmente acaba me comparando, então eu prefiro não comparar o meu processo acadêmico com o de outras pessoas, para não me gerar tanta ansiedade. Então, porque se eu entro no Instagram e vejo que outro pesquisador tá lá na sua dissertação e eu não tô, eu começo a ficar muito neurada. Então, eu já não sigo justamente por isso. Eu também tô fazendo a regra do suficiente por hoje. Eu tô tentando não ter aqueles prazos mirabolantes que eu me faço. Então, eu faço, por exemplo, uma meta. Hoje eu vou escrever 300 palavras. E eu escrevo as 300 palavras. Claro, se flui um pouco mais, eu faço um pouco mais, mas eu não passo daquilo. E eu tô naquela, um pouco todos os dias é o suficiente. E a última coisa que eu tô fazendo, e a mais importante, é humanizando o processo. É até estranho, né? Hoje em dia, tudo a gente usa a palavra humanização como se a gente fosse robôs já, né? Mas humanizar o processo, pra mim, o que quer dizer? Eu tô tentando não me comparar, como eu já falei antes, mas principalmente criar o meu ritmo e seguir o meu propósito, porque eu já tava me perdendo o porquê que eu tô fazendo mestrado. E eu tô colocando muito na minha cabeça que é fazer o que eu gosto, produzir o que eu gosto, assistir e consumir o que eu gosto. Então, se eu vou fazer participar de algum congresso, que seja um congresso que me beneficie na questão de que seja algo que eu gosto, que faz sentido na minha linha de pesquisa, né, ou até da minha expertise, ou algo novo que realmente me interesse. Fazer pesquisa sobre assuntos que estão envoltos ao que eu também estou desenvolvendo, além, né, projetos à parte, mas projetos que eu realmente goste de fazer. Já é difícil fazer e muitas vezes é desagradável. Imagina o que você não gosta. Não me entendam mal, isso tudo é um grande desabafo do que eu venho passando essas últimas semanas. Mas o que eu realmente quero falar, assim, pra você do outro lado da tela é: eu te entendo. Eu sei como é olhar a folha em branco e se sentir totalmente incapaz. Como é ver o dia passar e sentir que você não fez o suficiente, não produziu o suficiente. Sentir que o teu currículo não é dos melhores. Gente, se você entrar no meu currículo Lattes hoje, eu diria que ele é bem iniciante. Ele não tem muita coisa. Ele tem o que eu já fiz, produzi, mas eu gosto porque reflete muito realmente o que eu gosto de pesquisa. E se você tá nesse barco, não pense que você tá sozinho, ou que você é uma fraude, que você é um impostor, porque não é. Cada um tem o seu processo, vai vivenciar esse caminho de uma forma diferente, mas nunca se sinta insuficiente, porque você está fazendo algo, você está se movimentando, não está em inércia. E lembre que a sua saúde mental vale muito mais do que essas métricas absurdas do currículo Lattes. E no meio de todo esse caos, eu também tive que buscar o meu propósito e resgatar ali a minha essência. Eu quero pesquisar? Eu quero. Quero escrever artigos? Eu quero. Mas o motivo verdadeiro de eu estar fazendo mestrado é porque futuramente eu quero ir para a docência. E por mais que a docência, ela seja, né, você está em sala de aula, ela traz muito da pesquisa, então um sempre vai andar ligado ao outro. Então, para no futuro eu conseguir chegar onde eu quero, eu preciso fazer pesquisa e eu gosto de fazer pesquisa, não me entenda mal. Mas a minha verdadeira motivação é ensinar. Gosto de ensinar, eu gosto da oratória, eu gosto de distribuir conhecimento de uma forma mais prática e fácil, mais fácil do que foi para mim, porque no fim não é você usando palavras difíceis, explicando de formas mirabolantes que você consegue passar o conhecimento adiante. Para mim, ser bom de verdade é você pegar o difícil e transformar no fácil, para permitir isso ser mais acessível a todos. Então, o que eu quero dizer é não foque em produzir artigos sem relevância, foque em produzir algo que te faça realmente realizado nessa área acadêmica. O motivo do porquê você quer ser pesquisador, aquele propósito que te faz sentar a bunda na cadeira e estudar por 12 horas, mas ainda assim se sentir realizado. Então, força nos estudos e até o próximo vídeo.